Oi, eu sou o Matheus. Meu nome é Isadora. Meu nome é Evelyn. O meu é Miguel. E o meu é Nicolas. E o nosso gravador é o Lucas. Hoje nós vamos falar sobre temperatura, sobre como mede temperatura, os tipos de medida de temperatura e a história de o porquê a temperatura foi criada. Puxa a vinheta. A temperatura ela é uma grandeza física que caracteriza a agitação de partículas de um corpo. A temperatura ela é o estado térmico desse corpo. As medidas de temperatura são Celsius, Kelvin, Fahrenheit, Rankine, Reaumur, Homer, Newton e Delisle. No cotidiano podemos ver situações onde a temperatura é a principal coisa e mais importante para as reações químicas. Para cozinhar na panela de pressão, o aumento da temperatura faz com que a água que está cozinhando o feijão ferva e isso faça com que ele cozinhe. Evelyn, me diz qual é a forma de medir a temperatura? A gente tem os termômetros digitais, de mercúrio ou álcool, infravermelhos, termopares e de resistência. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Tu sabe o que é o Sistema Internacional? Não. Mas eu sim. O Sistema Internacional de Medidas é um sistema criado em 1960, na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, com a finalidade de padronizar as unidades de medidas das inúmeras grandezas existentes, a fim de deixar elas mais fáceis para a utilização e deixar acessíveis a todos. Esse sistema define um grupo de 7 grandezas existentes independentes, de base, são chamadas de base, grandezas de base. Por exemplo, tempo, comprimento, essas coisas. E, a partir dela, as outras grandezas têm suas unidades estabelecidas. Essas grandezas são à parte, são derivadas das outras, são as grandezas derivadas. Agora nós estamos aqui esquentando a água e, ao mesmo tempo, medindo a temperatura dela para fazermos um experimento com Termômetros. Agora a gente está aqui com os termômetros de mercúrio e uma água quente e outra fria, né? Agora a gente vai pegar um termômetro de mercúrio e vamos botar na água na temperatura ambiente. Vejam que a parte vermelha do termômetro está descendo para o 20. Ou seja, aqui nós temos uma água de temperatura ambiente. Aqui nós temos outro termômetro de mercúrio que a gente tem que ter muito cuidado porque dentro tem o quê? Mercúrio. E agora nós vamos botar ela na água quente. Vejam que a barrinha está subindo por 30. Ou seja, aqui nós temos uma água de temperatura de 30 graus. Nós vamos apresentar agora o termômetro de contato, que foi criado para ter uma medida mais precisa de objetos. Aqui a gente tem um copo com temperatura ambiente e um copo de temperatura quente. Se eu colocar aqui o termômetro na água temperatura ambiente, vai mostrar de forma precisa a temperatura da água. 21 graus. Agora se eu pegar aqui e colocar na água quente, também vai mostrar a temperatura da água quente, de uma forma bem mais precisa que, por exemplo, um termômetro de mercúrio. Ó, acima dos 40 graus. Por isso esse termômetro aqui é muito usado para laboratórios e tal, por causa dessas informações precisas. Estamos aqui com um termômetro digital. Esse termômetro digital, ele foi muito usado durante a Covid-19. Ele é usado para medir essa temperatura ao longo de um tiro artificial, vamos dizer assim. Agora nós iremos medir o meu querido companheiro aqui de lado. 36/9, ele tá morrendo.